Olá, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe esse dia. Vamos ler mais 3 capítulos do livro do profeta Ezequiel, capítulo 7, capítulo 8 e o capítulo 9. O capítulo 7 tem como propósito anunciar o fim iminente para a terra de Israel devido à sua iniquidade, devido ao seu pecado. Então, olha o verso 1. Veio a mim esta palavra do Senhor, filho do homem, assim diz o soberano, o Senhor, a nação de Israel. Chegou o fim chegou, aos 4 cantos da terra de Israel. O fim está agora sobre você, e sobre você eu vou desencadear a minha ira. Eu a julgarei de acordo com a sua conduta e a retribuirei por todas as suas práticas repugnantes. Então, o propósito aqui é anunciar o fim iminente, e aí Ezequiel 7 é uma mensagem clara e direta de Deus sobre o fim que se aproxima sobre toda a terra de Israel. E o resultado, o porquê disso, é resultado da idolatria, do pecado, da desobediência, da injustiça social, né? Então você vê que o capítulo começa com uma repetição. O fim vem sobre os 4 cantos da terra. Então essa repetição é Deus dando ênfase que o fim está chegando. O verso 3 ao 4, Deus declara que não terá piedade e não poupará Israel, não poupará sua idolatria e abominação, e ele vai nos mostrar que é essa rebeldia, esse pecado, essa abominação aos olhos de Deus que trouxe essa calamidade sobre si mesmo. É muito interessante porque a Bíblia nos mostra isso. Existem situações que podem acontecer na minha vida e na sua vida que não é fruto do nosso pecado. Pode acontecer. Agora, tem muitas calamidades que são nós que procuramos. É resultado da nossa desobediência e do nosso pecado. E aí o verso 5 a 12, a descrição aqui do julgamento inclui a chegada da destruição sem possibilidade de escape, com todos os aspectos da sociedade afetados, desde os ricos até os pobres, né? Do verso 19 ao verso 21, o capítulo destaca a inutilidade das riquezas e do comércio durante o julgamento, pois o ouro e a prata não poderão salvar ninguém da ira de Deus. Ou seja, não tem como arrumar um jeitinho, não tem, né? E aí o capítulo termina com um aviso de desolação total nas terras de Israel, onde a cidade será destruída e o orgulho dos poderosos será abatido. Olha o verso 19 do capítulo 7. A sua prata lançarão nas ruas e o seu ouro será removido. A sua prata e o seu ouro não poderão livrá-los nos dias do furor do Senhor. Não saciarão as suas almas, nem lhes encherão o ventre, porque foi o tropeço para a sua iniquidade. Então, o capítulo 7 nos ensina sobre a seriedade do julgamento de Deus. Vamos para o capítulo 8. O capítulo 8, o propósito é expor a idolatria e as abominações que estavam sendo praticadas em Jerusalém, mesmo no templo, e isso estava provocando a ira de Deus. Ezequiel capítulo 8, então, ele relata uma visão que Ezequiel teve, na qual foi transportado no espírito a Jerusalém para ver as abominações que estavam sendo cometidas no templo. No 5º dia do 6º mês, do mês do 6º ano do exílio, eu e as autoridades de Jerusalém estávamos sentados em minha casa quando a mão do soberano Senhor veio sobre mim. Talvez você, daqueles bem detalhista, pastor, no 5º dia do 6º mês do 6º ano do exílio, eu quero te lembrar que o cerco de Jerusalém, a destruição de Jerusalém, houveram 2 cercos. O primeiro é que leva a primeira leva de judeus para a Babilônia. Daniel, seus 3 amigos, Ezequiel, foram levados dessa primeira leva. E depois há a destruição completa da nação de Israel. A destruição completa.
na segunda invasão, aonde é destruída e uma segunda leva é levada para a Babilônia. Okay? Então a visão começa com ele sendo levado pela mão de Deus a Jerusalém, onde ele vê uma imagem de ciúmes na entrada do templo, provocando a ira de Deus. Okay? Então, em seguida, ele é levado para ver os anciões de Israel adorando ídolos nas trevas, cada um em sua própria câmara, cada um na sua própria casa, mostrando a profundidade da corrupção espiritual. Ou seja, ela está no templo, ela está nas casas. E aí depois Ezequiel vê as mulheres chorando por Tamuz, um deus pagão, no templo do Senhor. Né? Outra evidência da idolatria que dominava o coração do povo. E aí finalmente ele vê cerca de 25 homens no átrio interior do templo, virados para o leste, adorando o sol, o que representa uma rejeição total à adoração ao Deus de Israel. E aí a visão termina com Deus declarando que as abominações de Israel são a causa do julgamento iminente, que ele não terá piedade. Então, olha, ele vê os mais velhos, os anciões, ele vê as mulheres, ele vê os homens na visão, isso mostrando que a sociedade, o povo como todo, estava lançado na idolatria. Vamos para o capítulo 9, propósito, mostrar o julgamento divino sobre Jerusalém e a proteção dos justos através de uma visão simbólica onde Deus envia destruição sobre os ímpios, mas ele poupa aqueles que lamentam pelo pecado da cidade. O capítulo 9, ele continua a visão do julgamento de Deus sobre Jerusalém e Deus chama 6 homens armados de destruição, juntamente com o 7º homem vestido de linho que carrega um tinteiro. Vamos ler o verso 1 e 2? Então, a ouvir clamar em alta voz, tragam aqui os guardas da cidade, cada um com uma arma na mão. Eu vi 6 homens que vinham da porta superior, que está voltada para o norte, cada um com uma arma mortal na mão. Com eles estava um homem vestido de linho, que tinha um estojo de escrevente à cintura. Entraram e se puseram ao lado do altar de bronze. O verso 3 ao 4, Deus vai ordenar este homem com o tinteiro que passe pela cidade e marque a testa dos que lamentam e gemem por causa de todas as abominações que estão cometidas. Ou seja, ele está separando. E a Bíblia sempre vai trabalhar assim. Quem é justo, quem é ímpio, quem é de Deus, quem não é de Deus, quem é ovelha, quem é bode, quem é trigo, quem é joio. Então Deus sempre vai separar. E os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando os justos e os injustos. É isso que a Bíblia diz. E aí, o verso 5 ao 7, em seguida, os 6 homens que estão com a arma na mão recebem ordem de seguir e matar todos, exceto aqueles que foram marcados, começando pelo templo e espalhando-se pela cidade. Então a visão aqui é uma imagem do julgamento divino, onde a justiça de Deus ela é aplicada sem piedade sobre os culpados. Mas aqueles que são fiéis e lamentam pelo pecado são protegidos. O capítulo 9 vai terminar com Ezequias prostrando, clamando por misericórdia, mas Deus afirma que o julgamento é necessário devido à extrema perversidade de Israel. Pastor, por que Deus não ouviu o clamor de Ezequiel pelo pecado? Você vai lembrar que lá no livro de Jeremias Deus disse, nem se Moisés e Samuel intercedessem por esse povo, evitaria o julgamento. Então, a taça da ira de Deus estava sendo derramada. Ou seja, a quem foi fiel, foi. Quem não foi, não foi. E é essa a realidade que acontecerá nos últimos dias. Nos últimos dias. Olha o que diz lá em Apocalipse, capítulo 7, verso 3. Deus ordena que seus servos sejam selados na testa para serem protegidos durante o julgamento, encoando a marcação dos justos, aqui de Ezequiel 9. Então você vai ver que Apocalipse capítulo 7 há essa separação de quem é de Deus e quem não é de Deus. Você que é de Deus, não se preocupe. Você tem a marca do sangue de Jesus sobre a sua vida.
Então o juízo de Deus não vem sobre aqueles que são fiéis. O juízo vem sobre aqueles que são rebeldes e infiéis. Deus abençoe sua vida. Amanhã, se Deus permitir, nós vamos estar aqui lendo mais 3 capítulos do livro do profeta Ezequiel. Deus te abençoe.